Caro professor, caros colegas, eu venho por meio desse vídeo falar um pouco sobre o contrato de locação. O que é um contrato de locação? O contrato de locação é um contrato pelo qual uma das partes, no caso o locador, se obriga a ceder a outra parte, que chamamos de locatário, por um certo período de tempo ou por um tempo indeterminado, o uso e a posse de coisa não fungível, ou seja, de algo que não se consome após o uso, mediante a certa retribuição. Trata-se de um contrato bilateral, ele é oneroso, ele é consensual, ou seja, a obrigação surge em um acordo de ambas as partes, ele é comutativo, ou seja, as partes sabem os seus efeitos, estabelece uma proporcionalidade entre os direitos e os deveres de ambas as partes, e ele não é solene. Nesse caso, o contrato pode ser verbal. O contrato de locação é regulamentado pela Lei 8.245, de 1991, e é chamada a Lei do Inquilinato. Vamos fazer um comentário sobre um acórdão da 4ª Turma Recursal Cível da comarca de Cerro Largo, do Rio Grande do Sul. No relatório apresentado, o autor sustenta que alugava o seu imóvel ao réu, porém, após encerrar a vigência do contrato, o autor teve que realizar diversos consertos na estrutura, requerendo a condenação do demandado, do caso do réu, em R$ 2.000. Em defesa, o réu confirmou a existência do contrato, mas ele impugnou, ou seja, ele se opôs ao fato de ter sido causador dos danos alegados. Na sentença, o relator e o juiz, ambos decidiram iguais na improcedência do pedido formulado, sobre o fundamento de que não foi comprovado os fatos alegados pelo demandante. Assim, o autor interpôs o recurso, afirmando que a responsabilidade de manutenção do imóvel era do demandado, de acordo com a lei do inquilinato. Nesse caso, porém, o autor não apresentou vistoria nem de antes e nem de depois do contrato de locação, dando assim respaldo, confirmando as suas alegações. E por não ter essa vistoria, não há provas de que o inquilino causou esses danos à estrutura. As testemunhas apresentadas, inclusive, eles não souberam informar sobre esses danos. Inclusive, falaram até que poderia ser uma questão de mera limpeza do ambiente. E competia ao autor anexar a vistoria do pedido anterior e do período anterior e posterior do contrato. E, além disso, deveria ter apresentado o orçamento, apresentado notas fiscais sobre os danos, sobre o conserto dos danos, sobre a mão de obra que foi usada. E ele não apresentou isso também. Então, ele se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de observar o artigo 373 do Código de Processo Civil, o motivo pelo qual foi mantida a improcedência do pedido, negando assim o recurso apresentado.